Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Zumbilândia, o filme de 2009 que começou esse universo, que terá sequência agora em 2019, então para começar a entrar nesse ritmo, nessa preparação, a crítica do segundo filme sai no canal semana que vem, mas então vamos falar primeiro desse que é pra mim uma das minhas comédias favoritas dos últimos anos. Esse é um vídeo que eu nem vou fazer sinopse, porque eu acredito que a maioria das pessoas já deva ter assistido, e também porque ele segue mais ou menos a mesma história dos últimos filmes de zumbi aí, principalmente quando tem essa mudada no gênero ali com o Romero, ali em 1968 com A Noite dos Mortos-Vivos, e a partir de então os filmes de zumbi se parecem bastante com algumas pequenas alterações, em alguns os zumbis são mais rápidos, em outros eles são mais lentos, mas no geral é mais ou menos a mesma ideia, a mesma construção de mundo, a mesma construção dos zumbis, e acho que até nesse sentido ele não é um filme revolucionário para o gênero. Eu já quero deixar claro desde o início que essa vai ser uma crítica bastante parcial, porque eu sou muito fã de Zumbilândia, é um filme que eu assisti a primeira vez logo ali que ele estreou, eu tinha 13 anos de idade, e desde então eu assisti várias e várias vezes. Fazia um tempo já que eu não assistia, eu reassisti agora para gravar esse vídeo, então eu vou até trazer um lado que eu não observava antes e que reassistindo o filme, ele é até melhor do que eu lembrava. E acho que o primeiro acerto do filme é já no nome, nesse Zumbilândia, que traz essa ideia até de parque de diversões, de diversão mesmo, o que pode parecer meio estranho quando a gente tá falando de um mundo caótico, um universo infestado de zumbis, mas eu gosto dessa ideia, diferente de outros filmes do gênero que debateram temas mais importantes, como os filmes do Romero, por exemplo, ou de alguns outros que eram apenas filme de ação. Esse daqui, ele consegue trazer esse lado até mais otimista. Então aqui é como se todos os personagens não tivessem responsabilidades. Eles não têm leis para seguir, eles não têm que ganhar dinheiro para sobreviver, eles podem fazer o que bem entender, é como se o mundo tivesse livre para você fazer o que você quiser. Pode parecer meio trágico quando a gente está falando de um mundo onde quase todas as pessoas morreram ou viraram zumbis, mas essa é a lógica do filme, e a partir dessa ideia absurda, ele consegue construir uma comédia maravilhosa. Mas se dá pra debater algo que o filme cria a partir disso, é que mesmo com essa lógica deles quererem se divertir, deles fazerem o que bem entender, deles matarem zumbi como uma forma de lazer mesmo, o que dá pra ver é que apesar de toda essa liberdade, eles acabam buscando mais ou menos a mesma coisa que nós buscamos no mundo normal. Então, só pra citar um exemplo, o Tallahassee, ele vai buscar o quê? O bolinho, que é algo que ele vai lembrar do mundo antes do apocalipse zumbi. O próprio Columbus também tem essa visão mais de buscar um lar, uma família, que é algo que ele queria encontrar já também no mundo antes de ter zumbis. Então é legal como você observa isso, que pode passar batido a primeira vez que você assiste, mas de certa forma é essa ideia de que não importa a mudança que tenha no mundo, a gente vai buscar mais ou menos aquilo que a gente já conhece, aquilo que nos deixa confortável. Mas antes de entrar na questão do grupo, que acho que é o principal aqui, vale um destaque para a direção do Ruben Fleischer, que é muito boa, muito acima da média do gênero, tá muito longe de ser uma direção genérica apenas, que aposta apenas no humor do texto. Ela é muito mais do que isso. Então já na cena de abertura, o que a gente vê é um estilo do diretor, antes mesmo dos créditos iniciais, quando ele vai usar aquelas letras estilizadas para mostrar as regras do Columbus, ou até nos créditos, quando ele usa muito o slow motion, mas não aleatoriamente, ele usa essa câmera lenta como uma forma de criar humor, e já nessa abertura ele mostra muito bem qual vai ser o tom do filme. Então quando ele mostra os zumbis e mostra os humanos matando os zumbis, ou os humanos sendo atacados por zumbis, ele tem esse lado do gore, mas é um gore bem exagerado, para mostrar que o tom do filme é mesmo de uma comédia, é mesmo de um filme que não vai se levar a sério. Mas até nisso, quando o filme tenta estabelecer alguma dramaticidade, eu acho que ele vai muito bem. Tem até uma cena do Tallahassee falando do filho dele, que é bastante emocionante, é uma cena bastante pesada, bastante dramática, e eu acho isso importante, que apesar do filme não se levar a sério, é bom a gente comprar um pouco o drama dos personagens pra gente conseguir se importar com eles em um mundo de apocalipse zumbi. Mas claro, sem pesar muito a mão no drama, porque senão o filme acaba tendo uma carga
mais pesada do que ele realmente quer ter. Além disso, o Ruben Fleischer ele vai muito bem quando ele tenta dirigir a ação, ele tem uma noção muito boa de como movimentar a câmera, uma noção muito boa também de coreografia, que é algo essencial aqui, então o filme ele funciona também mais do que só como um filme de zumbi, mais só do que uma comédia, ele funciona também como ação e como outros gêneros. Eu acho que ele vai bem também, até quando ele quer criar alguma tensão. Então, só para citar um exemplo, tem a cena do Bill Murray, que a gente não sabe ainda que o Bill Murray não era zumbi, então ele vai filmar o Bill Murray mais de costas, sem mostrar o rosto dele, com um clima um pouco mais pesado, pra gente acreditar que aquilo vai ser uma cena de terror. A gente vê que os personagens não estão vendo ele chegando e a gente fica tenso por um momento, achando que ele é um zumbi que vai atacar o Tallahassee e a Wichita. E aí depois a gente vai ver que é tudo uma grande brincadeira do Bill Murray. Então ele consegue estabelecer até esses momentos de tensão. Na maioria das vezes, essa tensão vai se transformar mais uma vez em comédia. Até no final do filme, ele consegue criar uma tensão muito grande em um momento que a gente vê os personagens encurralados e a gente parece que eles não tem como eles saírem daquilo. E isso é interessante, isso é importante, porque além de ser uma comédia, ele também é um filme de zumbi, então ele tem que, de alguma forma, a gente sentir medo ou a gente sentir que aqueles zumbis não estão na história apenas aleatoriamente. E além de todos esses gêneros que eu citei, ele também faz algumas referências ao gênero de faroeste, também um road movie, porque queira ou não, o filme é um road movie, mas eu gosto de como ele faz essas citações ao faroeste. Acho que tem duas mais claras. A primeira é no momento em que o Tallahassee conhece o Columbus, e os dois ficam ali posicionados como se fossem um duelo, e nisso ele vai usar os planos de um duelo, ele vai usar o enquadramento, o movimento de câmera, ele vai usar o close, então tudo isso é muito duelo de faroeste ali da década de 50, e ele usa isso muito bem. E tem também aquele outro momento no final do filme, quando o Woody Harrelson entra naquela casinha ali no parque de diversões, e aquilo também é filmado muito como faroeste, até a trilha sonora muda, entra uma trilha mais de western. Eu acho que isso daí não é aleatório, é sim uma referência ao gênero do faroeste, mas eu gosto como ele consegue traçar esse paralelo entre os dois gêneros, porque queira ou não, o mundo do faroeste e o mundo zumbi tem algo em comum, que é esse mundo meio sem lei, esse mundo meio sem regras, e isso vai diretamente de acordo com aquilo que ele quer passar com o filme, que é essa ideia de como se divertir em um mundo onde não tem regras. E claro, o mais importante é o humor. Eu já disse que eu acho esse filme muito engraçado, eu acho que ele consegue fazer humor tanto com o movimento de câmera, tanto com simples planos, com algumas ideias meio subjetivas, quanto com o texto também. Claro que humor vai depender de você, vai depender do tipo de humor que você gosta. Eu gosto desse humor, mais humor negro, em alguns momentos até um humor meio quinta série. Eu acho que funciona muito bem aqui. Então tem até algumas piadas que talvez não funcionem para os dias atuais, mas em 2009 todas elas eu acho que funcionavam. E além do humor, esse filme ele funciona muito bem na questão do grupo, tanto na questão da dinâmica do grupo, quanto na construção dos personagens. Sim, os personagens eles parecem estereótipos. Então a gente tem, por exemplo, o Columbus, que é aquele nerd mais bobinho. A gente tem o Tallahassee, que é o machão destemido, que não tem medo de zumbis. A gente tem a Wichita, que é aquela pessoa muito inteligente e faz o que precisar para sobreviver. E a gente tem a irmã dela, que é a Little Rock, que é alguém que é muito jovem para aquele mundo e ainda assim ela consegue se virar. Então tem esses estereótipos, mas os personagens eles têm camadas além disso, o roteiro dá a base para eles construírem algo além disso. Então eu gosto muito como os personagens são construídos, que apesar deles serem esses estereótipos, eles têm seus conflitos internos, eles têm seus dramas em relação ao passado deles e como eles interagem. Então aqui tem dinâmicas muito boas, não só o grupo todo junto, mas algumas dinâmicas entre dois personagens. Até a questão da Wichita com Columbus eu acho muito bem construído, como é feito essa relação do romance dos dois. A questão do Tallahassee com a Little Rock, que no começo eles não se dão bem e aos poucos eles vão criando até uma relação meio que de paternidade entre eles. A relação também das duas irmãs é muito bem feita, e do Tallahassee com Columbus, que também é muito engraçado. Então o filme ele trabalha muito bem essas relações,
até pelo absurdo e pelo diferente, como todos esses personagens são diferentes e eles têm que conviver junto, se divertir junto e sobreviver junto nesse mundo apocalíptico. E tudo isso passa muito também pelas atuações, são ótimas atuações. O Woody Harrelson tá se divertindo demais aqui, o Jesse Eisenberg também, ele tem uma construção de personagem que eu não lembrava que era tão boa quanto ela realmente é. A Emma Stone, ela deveria fazer mais comédia, porque eu adoro ela fazendo comédia, eu adoro ela como uma atriz no geral, mas ela fazendo comédia é algo espetacular. E a Abigail Breslin, ela era ainda muito jovem, mas ela já mostra desde Pequena Miss Sunshine o quão talentosa ela é. E é por tudo isso que eu não poderia dar uma nota diferente, eu vou dar uma nota 10 pra Zumbilândia. Pode parecer um pouco exagerado, não é um filme que revolucionou o gênero, mas sem dúvida ele é um dos melhores filmes no gênero de zumbi e é pra mim uma das melhores comédias dos últimos anos. Como eu disse, é uma crítica bastante parcial, é um filme que eu gosto demais e que é bastante importante na minha vida. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aí embaixo pra ver as nossas outras redes sociais, incluindo o podcast que a gente produz episódios semanalmente. Por hoje é só, fica ligado que vai ter a crítica do novo Zumbilândia na semana que vem. É isso e corta!